Queridos, eu os convido para nós continuarmos meditando carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 11. Diz assim o texto sagrado. Paulo escreveu na igreja de Éfeso: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros ou estranhos quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele, isto é, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, anulando. O objetivo dele, de Cristo, era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, pedra principal, fundamento único, no qual todo edifício, toda construção é ajustada e cresce para tornar-se um templo, um santuário santo no Senhor. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para serem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Até aí. Amados, nós temos dito que o propósito, a vontade de Deus para mim e para a tua vida é de que nós conheçamos esse Cristo e nos percebamos como filhos amados, eleitos, predestinados, salvos, selados com o Espírito, ressuscitados com Ele e assentados nas regiões celestiais. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos essa certeza de fé. Nós falamos no domingo passado que a multidão, a grande maioria dos 7 bilhões e pouco de habitantes sobre a face da terra, é multidão morta. É vivo nas faculdades, porém não tem o Espírito, não tem em seu Espírito a vida de Deus. Então, apenas existem, estão mortos espiritualmente. E que somente o Cristo é capaz de revelar-se, de gerar vida e ressuscitar, e trazer significado ao Espírito, à existência destes. E que, portanto, isso é uma iniciativa única, exclusiva de Deus, porque é pela graça, é por causa do favor de Deus que você e eu fomos alcançados. E esta igreja que estava em Éfeso, a igreja pela qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, antes ela vivia nesse estado de cegueira e de morte. Vivia, inclusive, sob o domínio da deusa Diana, sob o ocultismo daquela cidade da Ásia Menor, polo e metrópole e sede política de Roma. Porém,
Havia uma dúvida ainda no coração desta igreja, porque eles achavam-se inferiores aos demais cristãos que eram de origem judaica. Porque, para você entender esse contexto, amado, os judeus se consideravam a classe exclusiva, única, superior, detentora das promessas, do amor e do alvo de Deus. A pessoa que não fosse judia, que não tivesse o sangue, que não tivesse o DNA judaico, era considerado ninguém. Era considerado um povo pagão. Como às vezes muitos dos cristãos consideram que aqueles que não são cristãos são pagãos, não têm Deus. Mas era tão forte essa xenofobia, que se um judeu casasse com uma pessoa que não fosse de origem judaica, essa pessoa era considerada morta. Se fazia até o velório simbólico dela. Digamos que eu sou judeu, e a Marlene não fosse judia, fosse de outra nação, outra etnia, e eu casasse com ela, a minha família faria o meu velório simbólico, porque eu não prestava mais nada, porque eu misturei a raça, então eu não sirvo para mais nada. Tamanho era o preconceito dos judeus com relação aos outros povos. Eles se achavam os detentores, os superiores, porque somente eles tinham Deus e eram propriedade exclusiva de Deus. E esse contexto dessa carta é mais ou menos isso, porque tinha judeus em Éfeso. E começaram a dizer que eram superiores, mesmo estando em Cristo, mesmo tendo sido alcançado pelo meu amor, pelo mesmo amor, eles achavam superior ao outro. Ou seja, são as barreiras seletivas que criavam. E a verdade é que, como diz o arcebispo Montuto, um arcebispo anglicano, de que, inclusive no seu livro, que eu estou procurando para comprar, que é muito interessante, que Deus não é cristão. Engana-se quem acha que Deus é cristão. Aliás, Deus também não é judeu. Deus não é islâmico. Estou me referindo às 3 religiões monoteístas que têm a Abraão como seu pai. Deus é antes de tudo. Deus não pode ser confinado a um código de doutrina, a um sistema religioso, a uma religião, não. Antes do judaísmo, antes do islamismo, antes do cristianismo, Deus é. Então Deus não se enquadra, Ele é Deus sobre os céus e sobre a terra. A verdade é que o próprio Jesus Cristo não é o Cristo do cristianismo. Como Jesus de Nazaré, gente, nascido da mulher, de fato ele é o Jesus que se encarnou, que se localizou, que se revelou Deus em loco, na localização do tempo e da história em Israel. Jesus de Nazaré é o Jesus, de fato, que providencia, manifesta a Deus, que ele fala, quem quiser conhecer o Pai, seja mim, vejam a mim. Ele era judeu, sanguineamente falando, e institui a sua igreja. Mas o Cristo, porque Jesus, vírgula, o Cristo é o Cristo de Deus antes de qualquer religião, de sorte que o Cristo também não é cristão. O Cristo não é judeu, o Cristo não tem religião. O Cristo abrange, porque se nós limitarmos Deus a uma caixinha da minha igreja, Deus só é Deus se Ele enquadrar no meu pensamento teológico. Eu estou sendo maior que Ele, porque Ele está cabendo dentro do meu conjunto de interpretação. Por isso que toda a conversa que nós temos sobre Deus, por isso que todas as teologias, eu já disse isso, todas as teologias, porque não existe uma teologia, são teologias, é intuição e percepção que eu tenho sobre Deus, mas Deus não é aquilo que eu percebo sobre Ele, Ele é muito mais. Apenas as fagulhas do que eu compreendo sobre Ele é por causa da graça e da misericórdia que Ele revela para mim e para você. Porque o mistério profundo é Deus, aleluia. Mas Ele resolve se manifestar, e Ele vem agora para derrubar muros, porque para os judeus eles haviam feito um muro de separação. Não, inclusive, amados, eu só estou dando esse fundo histórico para você entender por que ele escreveu isso aí. O que ele disse aqui no versículo de número 14? Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, destruiu a barreira, destruiu um muro de inimizade. Só para você entender por que Paulo escreve isso. No templo de Jerusalém, o centro de adoração do povo judeu,
O templo de Jerusalém era separado em categorias. Só para você entender, lá no parte principal, chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Um pouco para cá, no Santo dos Santos, era o espaço onde ficavam os sacerdotes, a tribo de Levi. Eles podiam entrar ali para prepararem os sacrifícios. Um pouco mais antes, no interior do templo, no interior das partes externas do templo, ali poderiam entrar homens e mulheres separados e crianças que fossem da nação de Israel. No pátio maior, externo, é onde poderiam entrar os gentios. Só que havia um muro, dizem os historiadores, inclusive Flávio Josefo, um muro de 1 metro e pouco de altura, para separar gentil de judeu. E naquele muro era escrito várias placas na língua original, dizendo que aquele gentil, aquele que não tinha sangue, que não era da nação de Israel, que atravessasse o muro, era responsável por sua vida. Ou seja, se eles atravessassem o muro para passar por misturar junto com o povo judeu, os judeus o matariam. Essa é a religião que cria muros, muros que separam, muros que te fazem ser melhor que o outro. Eu sou crente, evangélico, batizado nas águas, cheio do Espírito. Você é o quê? Não, eu sou do candomblé, eu sou islâmico, eu não tenho religião nenhuma. Então você não é nem digno de entrar aqui no meu templo, na presença de Deus. Separatistas, cristãos separatistas. Entrou na parte onde não podia entrar, morria. E ainda estava avisando que ia ser morto. É o que acontece com a religião no mundo. Ou você se torna membro do Islã, ou eles se matam. Na época das cruzadas, o cristianismo também fez isso. Ou você se tornava um seguidor do cristianismo constantiniano, oficial do Estado, ou você era morto, porque achava-se que se matava em nome de Deus. E nós criamos no nosso inconsciente e no nosso comportamento essa postura de criar barreiras. Eu moro no Paraná, sou sulista, eu não quero papo com nordestino. Até nisso. Ou, eu sou nordestino, não quero saber de gaúcho falando tchê no meu ouvido. Aí nós começamos a criar muros em todas as instâncias da nossa vida. O graduado, o que não é graduado, o rico do pobre, o de opção sexual diferente do outro, e nós vamos criando barreiras, barreiras e barreiras, e essa barreira em nome de Deus. Porque ao eu olhar para o outro como inferior, eu olho para o outro como superior. Eu sou o que entendo de Deus. Qual que é a tua percepção de Deus? É tal. Não, você não tem nada com isso, não. Você não faz parte. Você não é digno de acessar Deus. Aí essa igreja que veio, que converteu ali na cidade de Éfeso, ainda achava-se inferior, porque o judeu era o povo da promessa, o povo da lei, o povo de Moisés. Aí Paulo vem falar, gente, esquece, Ele é a nossa paz, Ele pacificou o coração de todo aquele que crê, é pela graça. Agora não existe mais etnia, não existe mais, eu sou de Israel, eu sou circuncidado, grande coisa, né? Circuncidado, ao 8º dia. Oh, meu Deus do céu, o cara está preocupado com um ato simbólico feito apenas nos meninos. As mulheres eram excluídas, não sei qual que é o sinal das mulheres. Mulher não era considerada mulher, né, gente, naquela época. Ou seja, nós somos os melhores, não tem mais isso. Ele está falando de 2 povos, de 2 seres, ele fez apenas um, porque agora não é mais DNA que atrai você a Deus. Agora não é mais a tua religião, não é mais o teu modo de ser que vai legitimar a sua acessibilidade a Deus. Todos de igual modo agora têm acessos, porque Deus quebrou o quê? Quebrou a inimizade que havia. Esse mesmo Paulo vai dizer que Cristo nos reconciliou com Deus,
quebrando todas as barreiras, explodiu as barreiras que havia de separação. Porque, digamos de passagem, a segregação, a separação, as barreiras, as limitações que nós colocamos para com o outro, isso aí só causa falta de paz, só causam guerras, só causam inimizades. E como é que se resolve o problema da inimizade? O que é que faz com o inimigo? Mata o inimigo? Não. Quando é que se resolve um problema da inimizade? Tornando o inimigo amigo. Foi o que Cristo fez. Não só nos tornou possíveis ser amigos dele, mas agora ser amigos uns dos outros. Quebrou o muro que havia. O que Paulo está, para nós, talvez não faz muito sentido esse texto, porque nós não estamos envolvidos no contexto, mas para a região, para quem veio do culto a Deus, a Diana, olhar para isso e falar, não, vocês têm o mesmo valor do judeu que cultuava no templo em Jerusalém. Porque o templo para Jesus agora não significa mais nada, não importa se o templo é de Jerusalém, de Salomão, ou se o templo é da deusa Diana, porque é templo e ele agora não quer mais saber de templo, porque ele agora quer e busca adoradores que o adorem, aonde? Em espírito e em verdade, porque há um só povo. É interessante isso aqui, amado, que ele diz, olha, pois ele é a nossa paz, de qual os dois povos, quais povos? O povo judeu e quem não é judeu. Fez um só, quebrou, destruiu a barreira, o muro de inimizade, versículo 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeu e não judeu, um novo homem, um novo ser, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, da qual ele destruiu a inimizade. Eu sou seguidor de Moisés. Grande coisa, porque ele falou que não tem mais lei, nem ordenança. É incrível como o movimento evangélico brasileiro gosta de resgatar essas coisas, né? Ele já está falando que não tem nem ordenanças da lei. Aí nós queremos templo de Salomão, nós queremos quepá, nós queremos chofar, nós queremos arca da aliança, queremos pôr candelabro no templo, queremos vestir de sacerdote. Meu Deus, o que é isso? Onde está o Cristo? Ele falou que isso aí eram apenas figuras que apontavam para Ele. E nós queremos ainda, inclusive, muitos dizem que nós somos agora o Israel de Deus. Não, Israel de Deus não, nós somos igreja de Jesus. Israel era uma coisa, quem não era de Israel era outra. Agora, todos os povos têm acessibilidade a Deus. De sorte, amado, o que você é? Você é judeu? Não. Você é brasileiro? É japonês, né? Tem alguns irmãos que é de origem japonesa. Não importa mais a nacionalidade, não importa mais a naturalidade, de onde que você é, não importa mais a regionalidade. Você agora tem acesso a Deus de igual forma como todos os seres humanos sobre a face da terra têm acesso a esse Deus de amor, de misericórdia por causa da cruz do Calvário. Aleluia! Agora, se Deus já quebrou esse muro, e não quebrou esse muro, rasgou o véu do templo, né? Isso é maravilhoso. Por que que nós criamos muros e criamos barreira? Fala a verdade, criamos ou não criamos? Se eu não gostar muito da tua cara, eu já... vou dar nem bom dia para esse vizinho, para esse fulano, não. Nós somos separatistas por natureza, por causa do quê? Sabe por causa de quê? Por causa de nós. Que nós, às vezes, ainda não compreendemos esse amor de Deus extraordinário, que nos fez filhos, que nos deu a paz, que nos salvou, que nos deu o presente da salvação, quando nós aprendemos domingo. Entretanto, nós ainda baseamos nos nossos méritos. Aí eu ainda acho no direito de olhar para o outro com inferioridade. Se todos nós somos pacificados, se não tem mais nem judeu, nem pagão, é só um povo querido, todos nós somos iguais diante de Deus, querido. Mas eu sou feio, e daí? Eu também sou, mas eu sou rico, sou pobre, tem isso, tem aquilo. Gente, não importa, diante de Deus você tem acesso agora, você pode chegar. Agora, isso é muito maravilhoso, porque arranca de nós tudo aquilo que nos categoriza, inclusive aqui na terra.
Porque se eu tenho acesso diante de Deus, você também tem, então nós podemos chegar juntos. Não, vou pedir oração para o pastor, que o pastor está mais assim com Deus. Não, talvez tu é menos assim. A minha oração não é diferente da sua. Eu não tenho mais poder, não tenho mais sacerdote, querido. Sacerdote é lá no templo. Ele que pegava o cabritinho, a pombinha, o sacrifício, pegava do teu sacrifício e levava lá diante de Deus. Olha, ele não é digno de entrar aqui, eu sou uma classe sacerdotal, ungida pelo Senhor da tribo de Levi. Então eu tenho o poder de pegar o teu sacrifício e você não pode levar direto. Você pega o sacrifício e traz para mim e eu ofereço diante de Deus. Isso é Antigo Testamento. Agora não, o véu raso, o muro já foi derrubado, seja gentil ou judeu, não importa, você pode entrar, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo no dia da morte de Cristo. Ou seja, agora a acessibilidade é direta. Eu chego e você também chega, não tem que passar por mim. Não sou mediador seu. Posso orar com você, sim, orientar você, mas você tem o mesmo acesso que eu tenho diante de Deus. Por isso que você não precisa ir no profeta, na profetisa, na cartomante evangélica, você não precisa de ir. Né? Não precisa fazer um sacrifício, vamos fazer um sacrifício aqui para trazer para Deus, Deus se agrada com o sacrifício. Não, o sacrifício que Ele se agrada no Novo Testamento é sacrifício de louvor, que é fruto de lábio que confessa o seu nome. Ele quer que você entregue a vida, porque você já foi aceito. Ah, mas como eu não sei lá, será que eu fui aceito mesmo? É que eu não tenho que, trazer um dinheiro nessa igreja aqui, para Deus me abençoar? Não, trazer dinheiro aqui, porque não precisa do seu dinheiro para pagar as contas. Senão a Copel corta energia, corta internet, nossa, se você não me ajudar. Mas para Deus te abençoar, não, você não tem que trazer nada, dinheiro nenhum, nada. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Ah, mas e se eu não for fiel? Se você não for fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Agora, porque você já entendeu que é filho, que tem acesso, que foi pacificado, que não tem muro, aí você quer agradar esse pai sendo o melhor filho possível para esse pai que te ama, e inclusive manifestando essa beleza de Deus na vida daqueles que convivem com você. Amém? Mas é muito fácil, então, ser crente dessa igreja, é muito fácil. E, ao mesmo tempo, muito difícil, você não precisa fazer nada, precisa fazer tudo. Precisa compreender o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Ele continua dizendo, vamos lá, senão eu não termino o capítulo 2 hoje. Versículo de número 17. Ele veio e fez o quê? Anunciou, evangelizou. A palavra evangelizar. Anunciou paz a vocês que não eram judeu, que estavam longe porque os judeus consideravam que ele estava longe. E a nós que estavam perto. Por meio dele, de Cristo, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só. Aí que é o problema. Que se o Espírito Santo não te trouxer, se o Espírito Santo não te revelar, se o Espírito Santo não arrancar a escama dos teus olhos, você vai continuar servindo a deusa Diana, ao Deus Edir, ao Deus Paulo Costa, e aos ídolos que você criou e colocou como impedimento para que você não tenha acesso a Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que você tem acesso por causa do Espírito Santo que te convence. Seja sensível a esse Espírito, a esse Deus que agora não habita mais no templo, habita em você. Continuando, portanto, versículo 19, vocês já não são o quê? Estrangeiros, vem da palavra estranhos, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe o que seria o nome certo aqui dessa comunidade? Era a família de Deus. Comunidade e família de Deus. Porque você não é mais estrangeiro. Você não é um povo estranho a Deus. Você é concidadão. Cidadão com quem? Com o Filho que deu a vida, o Cristo da cruz. Com aqueles que eram da promessa, de fato. A nação de Israel foi uma nação escolhida para quê? Para manifestar a glória de Deus, diz o Salmo 96. Foi uma nação escolhida principalmente e exclusivamente para trazer Jesus Cristo, gente, encarnado, menino, nascido do ventre da Virgem Maria. A
nação de Israel foi escolhida para isso, para que a bênção de Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, se preservasse aquela nação e nascesse Jesus de Maria. A partir do momento que nasceu Jesus, o propósito para com Israel, visando a igreja, visando a salvação, acabou. Para nós agora, não estou nem aí com Israel. Ah, mas Israel é o relógio de Deus. Ok, pode ser o relógio de Deus, mas eu já tenho Cristo. O que Deus vai fazer com Israel não é problema meu, se é que ele tem alguma coisa para fazer com Israel. É que nós gostamos de coisa. Ah, mas Israel é um povo inteligente. Claro que é. É um celeiro de inteligência. Isso é fato. Porque é um povo de Deus. Mas agora não tem mais o povo de Deus de Israel e o povo de Deus de outra forma, não. Todos aqueles que entregaram para Cristo fazem parte da família de Deus. Você é da família de Deus, querido. Não importa a certidão de nascimento sua. O que está escrito lá? Pai, mãe, eu talvez sou pai, eu sou mãe, não sei. Não importa, você agora é da família de Deus por causa do carimbo na cruz do Calvário, por causa do Cristo que te selou. Você tem um nome, nós vamos aprender isso aí mais para frente, nessa mesma carta. Você faz parte do povo santo de Deus. Mesmo assim, é assim mesmo, o povo de Deus não é lá grande coisa. Mas é o povo de Deus, é querido. E olha, não mexe com o povo de Deus não, que vai ter problema. Porque Deus cuida dos céus. Porque Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Então, por que você não se entrega a esse amor? Por que você acha-se inferior? Ah, eu não sei, a minha família assim não é um Chinemes, não é um Costa. O sobrenome seu talvez não te traz boas recordações, a tua família, o teu histórico familiar, a tua árvore genealógica não é lá grandes coisas, não te leva muito, não te dá muito status, nem nada, esquece aí. O importante é que você é a partir de Cristo. Agora você é da família de Deus. Ah, mas a minha família não gosta de mim, eu não gosto dela. Deixa para lá, se você tem Cristo, inclusive quando você tiver essa compreensão, de repente você até influencia positivamente a sua família. Mas você faz parte da família de Deus. Por isso que nós devemos olhar todos como irmãos. Mas só os da igreja? Não, do mundo, porque eu não sei quem é a igreja. A verdade é que todos já foram, todos têm essa mesma oportunidade que você tem. Não olhe mais com muros, não olhe mais de cima para baixo. Você olhe no mesmo nível. Aí versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, concidadão dos santos, membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar o quê? Santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Ele está dizendo que essa compreensão que ele está trazendo, amados, inclusive de Deus fazer em Cristo, convergir em Cristo todas as coisas, que a fé que ele cria estava fundamentado na fala dos apóstolos e dos profetas que predisseram o quê? Predisseram que Cristo viria. Mas estar apoiado no fundamento, apoiados e fundados no fundamento do apóstolo e do profeta, tendo Cristo como pedra principal. O que ele está dizendo é que o olhar do apóstolo, a interpretação do apóstolo, dos apóstolos de Cristo e dos profetas, precisam estar em cima, enraigados, fixados em Cristo, que é a pedra angular. Isso vale nos dizer que toda a fala dos profetas do Antigo Testamento e toda a fala dos apóstolos do Novo precisam ter como pano de fundo, como base, como sustentação, o olhar e a vida de Cristo Jesus de Nazaré, porque não adianta eu fazer outro fundamento. Digamos que quando nós vamos construir aqui, nós fizemos sapatas nesse canto aqui, nas colunas, são várias sapatas, você não sabe o tanto de concreto que tem dentro dessa terra. Então não adianta eu erguer essa coluna se eu não tiver uma fundação bem feita, as sapatas com cimento, concreto e aço, as principais brocas, broca para baixo e sapato em cima. Não adianta eu erguer essa coluna, porque se ela não estiver fundamentada naquela sapata, naquele fundamento principal, isso aqui vai ruir.
Pode até ficar bonito um tempo, mas a hora que der um vendaval vai cair tudo, porque não tem fundamentação, não tem sustentação. Eu tenho mestre de obra aqui dentro, você sabe disso. Então ele está falando que o fundamento dos profetas, a fala, a compreensão, a fé, o ensino deles, só tem sustentabilidade se estiver fixada no Cristo, que é Jesus de Nazaré. E estar fixado no Cristo, que é Jesus de Nazaré, é que a fala deles, o ensino deles, tem um apoio nos evangelhos de Jesus. Porque o que não tem apoio no evangelho de Jesus, rui, cai. E nossa fé, nossa compreensão tem que estar firmada em Jesus e mais ninguém. Por mais inteligente, por mais que seja sábio, por mais que seja culto, por mais que seja apóstolo, bispo, pastor, teólogo, não sei o quê, se não tiver fundamentado nos evangelhos, rui. É bonito, vai por um tempo, mas cai. A minha fé e a tua fé tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus, porque se você fundamentar a tua fé, a tua compreensão, a tua esperança em algo que não seja Cristo, você cai. Todos os homens erram, todos os homens falham, são passíveis de erro. Por isso, fundamente a sua fé no Cristo Jesus, no Evangelho. Porque você assim estará o quê? Sendo edificado e construído para a morada de Deus, aonde? No Espírito Santo e no teu espírito. Ele está dizendo, veja bem, agora vocês estão fundamentados na fala, na compreensão, na revelação dos profetas, porque os profetas estão em Cristo. E por estarem em Cristo, todo o corpo, que está falando da igreja, vai sendo o quê? Edificada, vai crescendo, vai ficando bonito o templo. Se você olhar as fotos do começo, aqui, quando da fundação, você desanimava. Aliás, só tinha barro, terra e concreto dentro do buraco. Mas vai sair alguma coisa daqui? E quando eu começava a pensar como é que ia ser esse templo, essa inclinação, e a conta que os engenheiros passavam para mim, que eu acabei fazendo, eu e os meninos aqui, dando piteco, né? Forro, reclinado assim, eu falava, meu Deus, isso aqui vai ficar desarrumado demais. Mas como foi feito um fundamento ao edifício? O edifício ficou bonito. Não ficou perfeito, mas ficou bonito. Assim é a igreja de Cristo. Ao salvar você, você vai se alimentando pela fé, se alimentando em Cristo. Deus vai fazendo de você mesmo, um templo, um santuário, porque agora o Espírito Santo habita dentro de você. E você vai se tornando o quê? Tornando um edifício, um lugar de abrigo, de refúgio, para aqueles que ainda não perceberam que há paz no Cristo Jesus. Você não levanta mais muros, você levanta edifícios que protegem. A tua vida é um edifício de aconchego, de abraço, para acolher aquele que está sem paz, aquele que está sendo preconceituoso, aquele que está sofrendo preconceito, aquele que foi estigmatizado, aquele que tem sofrido por causa da interpretação, do julgamento e da xenofobia do outro, porque agora você abraça. Isso é o que ele chama de grande mistério, que é ser igreja na face da terra. Simples, não é? Não é tão simples, mas é possível por causa do quê? Que nós aprendemos domingo? Não vem de obras, é o quê? Por causa da graça, por causa do favor de Deus. É o Espírito Santo que faz em você. De sorte que se você nessa noite olhar para você assim, e ver que você está muito, você está muito inacabado, está uma construção assim, meia feia, aquela construção sem reboco, né? Outras com reboco assim mal feito, sem pintura, um pisinho meio sem vergonhinha, né? Aquele porcelanato bonito. Pede para o Espírito Santo dar uma melhorada na construção. Fala, Senhor, está vendo o jeito que eu estou? É que a gente pega e começa a olhar na construção do outro, está vendo? Olha o telhado do outro, né? Olha lá, fez tudo torta, a parede. Você começa a olhar para a vida do outro e ergue muro. Olha para a sua e pede, Espírito Santo, está complicado. Principalmente o interior, né? Interior da casa, Senhor. Eu sou templo do Senhor, está tão desarrumado, mas dá uma melhorada. O Senhor faz do nada, o Senhor tem produto, material de construção, que é uma beleza. Se não tem material, o Senhor constrói na hora. Me torne de fato um templo. Templo é referência de adoração. Torne-me de fato um templo do Senhor. E que a cada dia eu seja mais adornado, não no exterior,
mas no interior. Pedro, entendendo isso, inclusive falou, inclusive para as mulheres, não fica preocupado muito com o enfeite exterior, não. Olha mais para a beleza interior. É bonito, sim, tem que dar uma arrumadinha, senão fica muito triste, os maridos desanimam da vida, né? Dá uma arrumadinha assim, mas não fica muito preocupado com isso, preocupa primeiro com o interior. Perguntaram, esqueci para um grande teólogo, que diante de tudo isso, diante dessa dificuldade, desse mundo, do papel da igreja, diante de tantas construções inacabadas, perguntaram, o que é o problema do mundo? Eu falei, o problema do mundo sou eu. E é verdade. O problema do mundo sou eu, não é o outro. Nunca será o outro o problema sempre seremos nós. É que a gente acha que é a mulher, que é o filho, que é o marido, que é o governo. Não, o problema somos nós. Se nós formos santuários de Deus no Espírito, se nós formos essa igreja que ele fala que nós temos que ser, nós vamos ficar tranquilos. Porque nós é que somos. A responsabilidade é de nós sermos, nós em Cristo, porque cada um prestará conta de si a Deus. Se eu for esse edifício fundado sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre essa pedra maravilhosa, eu vou sendo edificado, eu vou permitindo que o Espírito Santo me edifique, me construa, restaure, desmanche, que tem que desmanchar. Tem uns negócios nessa vida que tem que desmanchar mesmo, porque não dá para reconstruir. Tem umas tragédias que acontecem na vida da gente. Paulo Júnior fala isso. Cadê o Alexandre? O Alexandre está no culto hoje, não? Ah, o Alexandre está na porta? Ah, está de porteiro aí. Obrigado, filho. Acho que é o Paulo Júnior que fala esse negócio assim. Tem umas tragédias que acontecem na vida da gente que é Deus que manda. Por quê? Para destruir o que tem que destruir, porque senão não conserta. Porque a gente fica achando que já está prontinho, já sou melhor que todo mundo, né? Criando muro, aí Deus fala, vou derrubar tudo aí, e quem sabe você acorda e deixa eu construir você. Se você é filho, agora se não é filho, já está tudo desarrumado mesmo. Então tem hora que, porque o Hebreus fala que Deus, ele castiga, disciplina aquele que ele ama. E não é no castigo no sentido negativo, não. É no sentido de puxar a orelha. Então tem umas tragédias que acontecem, você acha que é mal, mas é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Lá na frente você vai ver, nossa, que bom que Deus acabou com tudo. Pelo menos recomeçou. Amém? Que o vento do Espírito sopre nessa noite sobre mim, sobre você, derrubando, desconstruindo o que precisa ser desconstruído. Inclusive com relação à fé. Desconstrua. O templo que você é o templo mesmo do Espírito ou é o templo da deusa Diana? Ministério de Louvor, por gentileza, me ajude. Vamos cantar? Querido, você tem construído muro ou tem destruído os muros? Como que você tem olhado o próximo? Você tem feito a paz ou causado inimizades?